Nós damos início hoje à nossa série de estudos devocionais neste livro da Bíblia, Eclesiastes. Bem, né, nossa primeira consideração nesta noite, nós teremos uma introdução ao livro e um panorama da estrutura e das nuances desse livro. Então, nos estudos seguintes, nós seguiremos capítulo por capítulo, versículo por versículo, retirando daqui o ouro, as pedras preciosas espirituais que Deus colocou pelo seu Espírito para todos os seus eleitos. Se nós pudéssemos resumir todo o livro de Eclesiastes em uma frase, a frase seria esta: tudo debaixo do sol é vaidade, mas a esperança e o propósito da vida estão em Deus. Essa frase resumiria todo o livro de Eclesiastes. Tudo debaixo do sol é vaidade, mas a esperança e o propósito da vida estão em Deus. Bem, Eclesiastes é um livro que investiga a vida humana e informa qual tipo de vida é realmente digna de ser vivida. Esse é o propósito de Eclesiastes. Eclesiastes, nós podemos dizer que é a investigação que uma alma, isto é, Salomão, fez sobre a vida, sobre a existência, ao observar que tudo em sua volta é vaidade, até que os seus olhos foram abertos para a esperança que Deus oferece. Isso é Eclesiastes. O inquérito, a investigação que uma alma fez sobre a vida ao contemplar a vaidade da vida, a futilidade da vida, e através deste inquérito, através dessa investigação, seguiu ele até que os seus olhos, por Deus, foram abertos para a esperança que somente Deus oferece para a vida humana e para além da vida. Bem, o livro de Eclesiastes é, assim por dizer, uma confissão, então. Uma confissão, primeiro, de fracasso, uma confissão de insuficiência, uma confissão de pessimismo quando Deus é excluído da vida. A vida é isso. A vida é fracasso, a vida é insuficiência, é pessimismo, é vazio, é vaidade, é futilidade, quando Deus é excluído da vida. É quase provável que Eclesiastes foi escrito na vida mais avançada, na idade avançada de Salomão, quando ele registra aqui as suas reflexões mais amadurecidas, as suas reflexões finais sobre todos os erros de sua própria vida e os erros dos homens, conforme ele observa a vida dos homens debaixo do sol. E, embora Salomão mencione aqui as suas próprias falhas, erros terríveis, não há dúvida de que esse livro foi divinamente inspirado, porque ele foi guardado, preservado no cânon da palavra de Deus para nós. Esse é um livro que, quando ele é lido apenas e não estudado, ele tem causado perplexidade a muitos cristãos. Eu confesso que no início da minha jornada cristã, na minha juventude cristã, eu me vi muitas vezes perplexo ao ler certos versículos isolados do livro de Eclesiastes. Quando você encontra declarações do tipo: toda obra do homem debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. Toda obra do homem é isso apenas. Ou quando ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fartar-se do bem. Será que não há nada melhor da vida do que isso? Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou quando você lê declarações como a vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma. Todos são vaidades, todos vão para o mesmo lugar. Não traz perplexidade quando você lê uma declaração dessa isoladamente? Na muita sabedoria há enfado, diz o pregador. Quem aumenta em conhecimento, aumenta também em dor, em tristeza. Que declarações, não é? Quando nós vemos o oposto destas coisas como virtude. Bem, mas essa perplexidade que nós podemos ter ao ler o livro de Eclesiastes sem estudá-lo a fundo, ela acontece quando a perspectiva e o propósito do livro não é compreendido. E o nosso objetivo nesta série de estudos é lançar luz sobre estas questões tão importantes, essas declarações, esses aforismos, declarações breves e profundas, que às vezes nos trazem perplexidade. E buscar aqui o que o Espírito de Deus colocou para o nosso ensino como pessoas que já conheceram a experiência de salvação e vida eterna
e também o que o Espírito colocou aqui para a compreensão da vida, do mundo, dos homens e do seu propósito. Bem, o título que o livro recebe, Eclesiastes, é proveniente das primeiras palavras do livro. Observe, versículo 1, a palavra do pregador, filho de Davi. Pregador, Eclesiastes. No versículo 1, nós identificamos aqui, o autor como sendo filho de Davi, rei em Jerusalém. Bem, mas essa declaração, é claro, ela poderia apontar para qualquer um dos descendentes de Davi que reinou em Jerusalém. Assim, não nos é dito imediatamente quem é o autor de Eclesiastes. Todavia, as evidências internas do livro mostram que esse filho de Davi, rei em Jerusalém, de fato, foi Salomão, e que Salomão é o autor deste livro. Por exemplo, nós lemos sobre a imensa sabedoria do autor desse livro, versículo de número 16 do capítulo 1, falei eu com meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E nós sabemos que esta pessoa somente foi Salomão e ninguém mais antes dele. Depois dele somente o Senhor Jesus Cristo e ninguém mais. Nós lemos sobre a imensa riqueza do autor deste livro. No capítulo 2, versículo de número 8, é dito que amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras e de delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música e de toda a espécie. E nós lemos nos livros de 1ª e 2ª Reis que isso foi o que Salomão fez. Nós lemos também sobre os inúmeros projetos científicos naturais do autor deste livro, como projetos de construções. No capítulo 2, ainda, versículo 4 a 6, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. E nós lemos na palavra de Deus, nos livros históricos, sobre as grandes obras de Salomão, a arquitetura de Salomão, suas fontes, seus estábulos, seus palácios, o templo que ele construiu. Nós lemos também sobre a coleção de provérbios do autor deste livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versículo de número 9, ele diz, e quanto mais sábio foi o pregador, que é a mesma palavra utilizada lá no versículo 1, palavras do pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. E nós sabemos dos provérbios de Salomão, mesmo aqui em Eclesiastes há muitos provérbios. Assim, pela evidência interna e os registros históricos de outros livros da Bíblia, nós sabemos que foi realmente Salomão, o filho de Davi, com Batseba, quem escreveu o livro de Eclesiastes, rei em Jerusalém, não o primogênito de de Davi, mas Salomão, este seu filho. Salomão, na verdade, muito provavelmente, escreveu muitos outros livros, além de Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão. Na verdade, é dito que ele escreveu 1005 provérbios, e nós não temos todos eles aqui. Mas somente dos 3 livros que Salomão escreveu, sobreviveram e chegaram até nós. Cantares de Salomão, que foi escrito provavelmente na sua juventude, onde ele fala sobre o seu amor por Sulamita, provavelmente o seu único amor, apesar de ter tido ele 700 esposas e 200 concubinas, e ali ele descreve o seu amor por aquela mulher como uma metáfora, nós sabemos, pelo Espírito, do amor de Cristo pela igreja, pelo seu povo. Ele escreveu também Provérbios, escrito em sua meia-idade. Salomão veio a reinar em Jerusalém por volta dos 15 anos de idade. Por volta da sua meia-idade, ele escreveu Provérbios em sua maturidade, ali quando ele ainda estava firme com o Senhor, e ali ele fala sobre a sabedoria. Ele nos diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E é muito interessante e curioso que ele abandonou este princípio na sua vida adulta posterior, se afastando de Deus. E Eclesiastes é escrita em sua idade mais avançada, depois do seu arrependimento, depois do seu retorno a Deus, depois que ele percebeu as tolices que ele realizou em seus experimentos. Ele traz aqui então a sua reflexão. Esses 3 livros sobreviveram. Por quê?
Porque eles foram inspirados divinamente pelo Espírito Santo. E isso, é claro, para a edificação do povo de Deus em todos os séculos após Salomão. É por isso que esses livros foram preservados. Embora Salomão, com sua sabedoria dada por Deus e a expansão dela pelo seu próprio estudo, consideração, sua grande erudição, tenha escrito provavelmente livros sobre botânica, livros sobre construção e engenharia, livros sobre física e química. Estes livros não foram, assim por dizer, diretamente inspirados por Deus, mas estes três nós sabemos que foram, porque eles foram preservados aqui para nós, para toda a igreja. Bem, qual é o lugar de Eclesiastes no cânon da Bíblia? Eclesiastes, ele é o quarto dos 5 livros poéticos aqui em nossa Bíblia em língua portuguesa, sendo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Na Bíblia judaica há uma pequena diferença na ordem. Cada um desses livros poéticos, eles eram lidos pelos judeus em uma das festas judaicas anuais. E Eclesiastes, em particular, era lido na festa dos tabernáculos, que era o festival mais jubiloso de todos os festivais em Israel. Não é interessante que isso era feito? Que no maior ou no mais jubiloso, alegre de todos os festivais judaicos, era lido um livro que fala sobre a vaidade, a futilidade, a tristeza da vida sem Deus. É exatamente por isso, para mostrar que a nossa alegria, o nosso júbilo está no Senhor. E assim este livro era lido na festa dos tabernáculos. Eclesiastes, é claro, também faz parte do conjunto de livros de sabedorias, ou de sabedoria da Bíblia, que nós temos assim como o livro de Provérbios, o livro de Jó e algumas outras partes do Antigo Testamento são chamados de conjunto de livros de sabedorias da Bíblia. E por ser, é claro, uma literatura de sabedoria, o estilo que nós vemos na maior parte do livro de Eclesiastes é o estilo de um livro escrito por um filósofo, um pensador, isto é, alguém que reflete sobre a vida, sobre suas leis, sobre suas causas e razões para entender o seu sentido e funcionamento. Um filósofo que compartilha aqui as suas observações, suas reflexões, os seus raciocínios e as suas conclusões também, de maneira muito breve, não é muito sucinta, com aforismos. Aforismos são declarações profundas, entregues em brevidade, como as declarações do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, não é? São aforismos, declarações profundas, rápidas, e nós encontramos isso aqui em Eclesiastes. Na verdade, embora Eclesiastes possua 12 capítulos, se você tirar os capítulos, os números, e pegar apenas a massa de texto, a prosa ali, o livro ele pode ser dividido em 11 sessões que estão dentro de 4 sermões. Essa é a estrutura que nós vemos aqui no livro de Eclesiastes. Há 11 sessões divididas em 4 sermões. Cada sermão tem ali 2 ou 3 sessões. E essa é a maneira como o livro está dividido. 4 sermões ou 4 reflexões com suas conclusões em cada uma delas. E também suas aplicações, é claro. 4 sermões com sessões diferentes, como eu mencionei, cada um deles trazendo 2 ou 3 sessões. Bem, deixe-me dar então alguns relances introdutórios ao livro. Primeiro, há aqui, talvez você tenha percebido em tua leitura e estudo, algumas palavras que se repetem propositadamente no livro muitas e muitas vezes. Por exemplo, a palavra vaidade, ela é repetida 39 vezes no livro. Não sei se você teve a curiosidade de contar isso. A palavra ou a frase debaixo do sol, que é uma frase muito importante no livro, é repetida 29 vezes. E Deus, a palavra Deus, o nome Deus, ou o título, é repetido 40 vezes. E, em particular, o título aqui é Elohim, e não o título Jeová. Nós encontramos Jeová em Provérbios muitas vezes, mas não o encontramos aqui em Eclesiastes, nós encontramos Elohim. Assim, quando a palavra Deus aparece, é Elohim, que se refere a Deus como Criador. Jeová tem em vista Deus como o Senhor da nossa redenção, traduzido sempre como o Senhor, ali no Antigo Testamento, em nossa versão. A frase debaixo do sol e a palavra vaidade,
você observa que elas têm uma relação muito próxima também no livro. Veja o capítulo 1, versículo de número 4, elas aparecem juntas nesse versículo. Capítulo 1, versículo 4, diz Salomão: uma geração vai e outra geração vem. Na verdade, não é esse o nosso versículo, 1,14, eu estou lendo 4, mas 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Esse é um exemplo, há outros. Assim, vaidade e a frase debaixo do sol estão muito correlacionadas aqui em Eclesiastes. E se referem, é claro, por isso que estão relacionadas, a essa experiência temporal, terrena do ser humano, essa vida material do ser humano que está presa à terra, a esse mundo material debaixo do céu ou do sol. Ou seja, em outras palavras, toda a experiência do homem debaixo do sol, aqui nesse plano terreno, é vaidade, é futilidade. Assim, em Eclesiastes, a frase debaixo do sol e a palavra vaidade normalmente se referem ao mesmo pensamento. A vida humana presa aqui a esse plano terreno, material, distante de Deus, debaixo do sol. Mas é claro, o pensamento de esperança, oposto a isso que eu acabei de mencionar, não é uma vida presa a esse plano terreno. A vida e a experiência oposta a tudo isso é materializado sempre na palavra ou na experiência com Deus, que é o terceiro termo que se repete muito. Então nós temos aí vaidade, 39 vezes, debaixo do céu 29 vezes, e o nome do Senhor 40 vezes, que é sempre aparecendo em contraste com essa vida debaixo do sol, que é vaidade. A vida com Deus não é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é futilidade de futilidade. Vaidade das vaidades, futilidade das futilidades. Com Deus está o propósito, está o significado da vida, está a satisfação na vida, está o gozo na vida, está a plenitude de vida acima das coisas materiais. E essas três palavras que se repetem muitas e muitas vezes, elas nos dão as chaves de compreensão do livro. Aqui está a chave de compreensão nessas três palavras. Ele está sempre utilizando ela no seu raciocínio, na sua observação e na sua conclusão. E essa é a premissa de todo o livro de Eclesiastes, porque nós encontramos essa mesma declaração no início e no final de Eclesiastes. O quê? Que a vida sem Deus, que a vida debaixo do sol, é vaidade das vaidades, é somente futilidade. Essa é a premissa básica. Se você observar aí no capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, esse é o texto dele. E o que ele faz, então, em todo Eclesiastes, é expor esse texto. E ele vai mostrar como tudo é vaidade na vida quando nós não temos Deus em nossa vida. E ele conclui o livro de Eclesiastes, suas reflexões, no capítulo 12, dizendo a mesma coisa. Veja o capítulo 12, versículo de número 8, ele conclui dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidades. E aqui está a premissa básica do seu raciocínio, a sua conclusão depois de toda a sua experiência, seus experimentos com a vida em todos os âmbitos possíveis, que a vida sem Deus, ela é fútil, ela é banal, ela é vaidade de vaidades. Bem, cada um desses 4 sermões que eu mencionei, estrutura do texto de Eclesiastes em 11 sessões dentro de 4 sermões, cada um desses 4 sermões, Salomão, ele irá expor sobretudo 2 assuntos. Primeiro, ele vai estar expondo nesses sermões, como eu mencionei, a vaidade ou a futilidade da vida. E depois ele vai expor a esperança da vida, que está somente em Deus. Em outras palavras, em cada sermão, Salomão, primeiro ele mostra a desesperança da vida, quando o panorama da vida é apenas terreno, debaixo do sol. E então ele mostra a verdadeira esperança que se encontra somente em Elohim, em Deus, em temer a Deus, em andar com o Senhor, em Deus, cuja habitação está acima do sol. Você percebe o contraste? Ele mostra a vaidade da vida, a desesperança da vida,
Quando o panorama dessa vida é terreno, é debaixo do sol, então ele mostra a esperança que se encontra em Deus, que habita acima do sol. É por isso que esta frase, debaixo do sol, aparece o tempo todo, mostrando que aquilo que está nesta vida é fútil, mas acima do sol está Deus. Não é maravilhoso esses insights? Esse não é um livro apenas de declarações, de máximas. Há uma estrutura profunda, belíssima. Há um raciocínio que segue, uma cadeia de raciocínio que segue todo o livro através desses aforismos, através dessas declarações. E aqui então, essas 3 palavras, 2 palavras e uma frase, nós temos como as chaves que nos ajudarão a seguir através do livro. E o que o pregador está dizendo é que ele, porque isso aqui é uma experiência dele, de todo homem natural, como homem natural, ele viu, e aqui ele passa a explicar o que é a vida. É por isso que ele repete bastante a frase vi debaixo do sol. Ele está dizendo aqui em Eclesiastes o que ele viu debaixo do sol. E então ele explica, capítulo 4, versículo 7, por exemplo, nós vemos isso. Nós estamos colhendo aqui versículos do livro que nos dão a chave, compreensão da estrutura do livro. 4, 7. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Se você puder fazer um paralelo com o livro de Apocalipse, nós sabemos que Apocalipse são visões, não é? 7 visões. E ao início de cada visão, João diz, e vi então no céu, não é isso? Ele passa para uma nova sessão. E é isso que ele está fazendo o tempo todo aqui. Em cada nova sessão, ele está, não em cada nova sessão, mas ao longo dos 4 sermões, ele está dizendo, em minha experiência, observando todos os âmbitos da existência humana, eu vi, também vi eu, que, etc, etc. E daqui a pouco, terminando o raciocínio, ele diz, e vi também outra coisa em suas observações, em suas percepções. Por isso que ele repete bastante, vi isso debaixo do sol. Bem, já essa é a primeira parte de cada sermão. Já na segunda parte de cada um desses 4 sermões, ele, embora inclua também algumas observações, coisas que ele viu, ele agora passa a lidar com Deus. A segunda parte de cada sermão é composta, sobretudo, de instruções e de conselhos sobre as coisas de Deus. Então nós temos cada sermão, em sua primeira parte, onde ele diz, eu vi isso debaixo do sol, a vida humana é isso. Nesse âmbito, naquele âmbito, eu experimentei isso e eu vejo isso. E na segunda parte do seu sermão, ele vai então trazer instruções e conselhos, baseados em suas reflexões a respeito de Deus. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo do que acontece em todo o livro. Vou tirar lá no final, Eclesiastes capítulo 12, abra comigo, versículo 8 a 14, é um sumário que condensa todos os 4 sermões. Por exemplo, nós temos aqui a primeira parte, que é observação. A primeira parte de cada sermão, observação. Versículo 12, capítulo 12, versículo 8. Observação, conclusão da observação foi vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade em relação àquilo que ele observou no âmbito desse capítulo de número 12. E na segunda parte do sermão, ele traz instruções e conselhos. Veja o versículo 9 ao versículo 14. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e ele segue dando conselhos. E versículo 12, ademais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E ele segue dando conselhos, ele segue pregando, não é? Firmando os pregos aqui, não é? E essa é a estrutura, então, de todo o livro de Eclesiastes. 4 sermões, ou melhor, 11 sessões divididas em 4 sermões. Cada sermão ele inicia com sua observação, vi debaixo do sol, assim como João diz, vi no céu, em suas visões ele vê aqui neste mundo, neste plano, nesta realidade, em muitos âmbitos, não é? Na ética, na moral, na ciência, na religião, o que quer que seja, na arte, e ele traz o seu resultado. Tudo é futilidade. No final das contas, todo o empenho humano debaixo do sol é futilidade, é vaidade, não preenche, não traz duradoura satisfação,
E na sequência do sermão, ele traz então o conselho, a reflexão final. E nós vemos a obra do Espírito Santo, é claro, em todo este livro, nos apontando para Cristo. Então nós vimos aqui a estrutura dos sermões, estas duas partes, não é? Reflexão, observação e reflexão. Trabalho de um filósofo, não é? De um cientista natural, observar e trazer conclusões. Agora, os assuntos, então, ou temas proeminentes que se mais destacam no livro são estes. Primeiro, nós temos aqui duas perspectivas de vida, de existência humana contrastadas. Duas vidas são contrastadas neste livro. E ao longo de todo o livro, nos 4 sermões, nas 11 sessões, o autor, Salomão, ele vai contrastar, ele vai mostrar 2 estilos de vida opostos, é claro. Primeiro, o que ele faz é observar tudo em sua volta como homem natural. Marque isso, isso é muito importante. Salomão está observando a vida como um homem natural, comum faria. Isto é, como um homem, uma mulher natural, sem a revelação divina. Salomão está como um ser humano, se encontra neste mundo ao nascer e ao crescer, ao formar suas ferramentas intelectuais olha em torno de si mesmo como um homem natural, usando as suas ferramentas do intelecto e da alma, e ele observa tudo em sua volta, como qualquer homem, como qualquer mulher faria, sem receber uma revelação, uma explicação divina. É isso que ele está fazendo aqui. Ele não está olhando inicialmente como uma pessoa temente a Deus. Ele não está olhando como um crente. Ele está olhando como qualquer um de nós ao entrar neste mundo. Ele observa o mundo debaixo do céu como uma pessoa que vive debaixo do sol. Como um ser, como uma pessoa aqui. Certo? E ao observar como um ser humano natural a vida, a sua conclusão é que tudo é vaidade. E isso, é claro, está de acordo com o ensino da palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus ensina que, do ponto de vista meramente humano, natural, a vida é fútil. A vida não possui um sentido duradouro, permanente. Veja essa verdade lá no Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. Nós lemos essas palavras. Ora, marque isso. Perceba como isso reverbera o livro de Eclesiastes e toda a Bíblia, é claro. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende, não percebe, não apreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, tolice, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está uma outra chave. Por isso, quando nós lemos um versículo do tipo que diz assim, ser sábio ou ser tolo não leva a nada, estou parafraseando, né? No final das contas, o sábio e o tolo vão parar 7 palmos debaixo da terra, o homem morre como animal, qual a diferença? Assim, quando nós ouvimos declarações como estas aqui em Eclesiastes, isso não provém de uma mente iluminada, temente a Deus, que recebeu de Deus a revelação na sua palavra do sentido da vida, mas de um homem comum, natural, como nós antes da conversão. Quando nós observamos a vida com seriedade, não é? Realmente perscrutando a vida, refletindo sobre a vida e experimentamos muitas coisas, nós chegamos a esta conclusão. Se nós só observamos debaixo do sol, não conseguimos ver acima das nuvens a existência de Deus, então o que é a vida? No final das contas, seja eu rico ou pobre, seja eu famoso, tenha me deleitado com os melhores prazeres e bens da vida, eu vou para o mesmo lugar que um cachorro, que um animal. Eu vou parar na terra. Que dignidade é essa? Não é essa a conclusão que um ser humano sem Deus chega? Falando de maneira mais sofisticada, ao final da vida tudo se acaba, nós somos carbono, tudo desaparece, se esfacela, não há sentido, não há propósito. Essa é a linguagem do filósofo mais sofisticado, não é? E a gente ouve isso na internet o tempo todo. A gente é carbono, vamos virar pó, vamos aproveitar a vida, vamos comer, vamos beber. Salomão está falando em seus provérbios e declarações como um homem natural. Não há sentido. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, é muito importante marcar esse elemento.
Ele está falando aqui como um homem natural. E ele irá contrastar duas perspectivas de vida aqui neste livro. Duas maneiras de encarar a vida. E a conclusão dele foi esta. Bem, e é isso que nos diz a palavra de Deus, como nós vimos em 1 Coríntios 2,14. O homem natural, ele só chega a essas conclusões. Ele não compreende o que está por trás das coisas, as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como pode um Deus de amor permitir a guerra e permitir que uma criança morra tão pequenininha, e o câncer, isso e aquilo? Ele não compreende. O homem natural, e quando você ouve esses filósofos na internet ou lê seus livros, você percebe a capacidade imensa deles de reflexão. E o desenvolvimento da lógica e do silogismo, depois de muitos anos treinando a si mesmo, e o arcabouço, o repertório cultural que eles acumularam, muito grande. Mas quando eles começam a se esforçar para chegar a uma conclusão máxima, uma percepção máxima, há uma parede ali. Eles estão debaixo do sol. Eles não conseguem passar para o outro lado e trazer uma resposta às perplexidades. Eu vejo que o ser humano é assim, se comporta assim, mas eu não consigo explicar o porquê. Eu posso sugerir hipóteses. Por causa do ganho, ajuda as pessoas são boas porque elas podem ter algo em retorno, então há egocentrismo aí, vaidade, todas esses conceitos e classes e categorias, não é? Filosóficas, psicológicas, etc. Ele não consegue ver além disso. Ele não percebe o propósito, porque uma pessoa que teme a Deus pode parar numa cama com Covid ou morrer de uma bala perdida ou num acidente de carro. Ele não compreende essas coisas. Porque o ímpio prospera e o justo padece, Salmo 73. Asaf estava vendo ali como um homem natural até que ele entrou no templo de Deus, até que ele recebeu iluminação bíblica. Ele começou a compreender estas coisas. Então, esse é um ponto-chave aqui em Eclesiastes. Salomão fala como um homem natural, quando ele faz essas declarações, um homem sem a revelação divina. E ele próprio, você sabe, em sua vida pessoal, ele mesmo fez essa incursão, essa pesquisa totalmente materialista em certo período da sua vida. Não é? Veja o capítulo 1, veja o versículo de 13 a 14. Ele diz... Capítulo 1, versículo de 13 a 14, apenas voltando aqui. E apliquei o meu coração, observe com calma, a esquadrinhar, e é isso que a observação faz, a ciência faz, o filósofo faz, e informar-me, ler, observar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação, que ocupação de estudar, de observar, de entender, de perscrutar, essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então ele próprio em sua vida, ele está dizendo aqui, ele fez essa incursão, mas observe como ele coloca as palavras: apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. É por isso que ele chegou à conclusão de que tudo é futilidade e vaidade. Porque ele não colocou o seu coração, nesse período da sua vida, a estudar, a informar e a esquadrinhar sobre Deus, sobre o que está acima do sol e sobre os propósitos de Deus. Por que Deus fez assim ou daquela maneira? Foi por isso que ele chegou a essa conclusão de que tudo é vaidade, porque ele colocou todo o seu instrumental mental e emoções para entender as coisas que acontecem apenas debaixo do sol. E a conclusão é vaidade. Se ele tivesse colocado seu coração, mente e intelecto a entender a Deus, sua revelação, seus propósitos, ele teria chegado a outra conclusão nesse período da sua vida. E ele está falando sobre um período real da sua vida, e nós lemos sobre isso no livro de Reis e nas Crônicas. Bem, então essa alternação de perspectiva nós vemos ao longo de todo o livro. Primeiro, ele fala sobre alguém que vê o mundo de uma maneira natural, meramente humana. Então, na sequência, ele passa a escrever como alguém a quem Deus se revelou a ele. E a sua reflexão e conclusão traz, então, a segurança da verdade e da esperança. No momento ele diz: observei, tudo é vaidade. Depois ele recebe do Senhor revelação, porque Deus o levou ao arrependimento, nós lembramos disso, não é? Salomão chegou ao ponto de oferecer bebês em sacrifícios a Moloque, e a fazer todo tipo de coisa, e construir ídolos em todo Israel, pior do que qualquer um. Provavelmente ultrapassou
os demais reis antes dele na impiedade, mas Deus trouxe ele ao arrependimento, porque o arrependimento pertence a Deus. E tendo Deus o iluminado, ele para então no final da sua vida, e olha que ele não morreu velho, com 55 anos apenas, porque ele transgrediu a lei de Deus. Mas ele chegou ao final dessa sua breve vida, na idade mais avançada, quando Deus o trouxe ao arrependimento, e aí ele para escrever as suas reflexões da sua vida debaixo do sol, experimentando com tudo nesse mundo, e a conclusão que ele teve agora iluminado. Tudo é vaidade, mas a verdade, paz, segurança, plenitude de vida e esperança em Deus. Por exemplo, capítulo 3, versículo 14, nós vemos esse contraste, 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Mas nos anos da vaidade dele, ele imaginava que tudo era passageiro, tudo se acabava, mas aqui agora ele descobre, eu sei que tudo quanto Deus faz é eterno. Ele queria acrescentar, ele queria estudar e trazer o seu raciocínio, ele descobriu, não acrescente nada ao que Deus já disse. Assim como diz Deuteronômio, não acrescente nada para que não seja achado como mentiroso. E Apocalipse, não acrescente nada à palavra e ao conhecimento de Deus para que você não seja disciplinado e tirado da tua parte da árvore da vida. Ele chegou a uma conclusão básica, não é? Uma conclusão básica que somente uma pessoa espiritual salva pode chegar. Uma criança de poucos anos de idade, se nasceu de novo na fé, um adolescente, chega a essa conclusão. E Salomão precisou escalar o Everest do estudo e do conhecimento para chegar e dizer, olha, tudo que Deus fez permanece para sempre, Ele é eterno. Não acrescente nada, não seja tolo, não venha fazer comentários extras sobre a palavra de Deus, inferindo de que tem mais isso por trás escondido, não acrescente. Ele é eterno, nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Como assim? Para que o ser humano, ao chegar ao limiar do conhecimento, da sua capacidade individual ou conjunta como ciência, perceba que ele é um nada, um grão de areia, e comece a temer a Deus. Porque o princípio da verdadeira sabedoria, o início dela, é temer a Deus, assim como o princípio, a máxima, é temer a Deus. Tudo começa ali e tudo termina ali. Se eu não conheço a Deus, a minha vida aqui ele vai descrever como a vida de um animal. Comer, beber, dormir, prazer físico. É como a natureza, o ciclo dos ventos, o sol que vem e volta, não há propósito, não há sentido sem Deus na vida. E assim nós vemos essa alternação de perspectiva. E isso é um padrão que continua em todo o livro, não é? Assim como a lei de Moisés, veja o paralelismo aqui, o paralelo aqui. Assim como a lei de Moisés foi designada não para salvar, embora os judeus tentaram, mas ela foi designada para conduzir pessoas a Cristo, ao Messias, Eclesiastes foi escrito para conduzir aqueles que vivem debaixo do sol em direção ao sol da justiça. Eclesiastes foi escrito como um resumo da experiência que um homem teve em todas as experiências que um ser humano possivelmente pode ter, para dizer, olha, não é nessa vida, não é no prazer, não é na arte, na ciência, na alegria, no conhecimento, na sensualidade que você vai encontrar satisfação. Salomão experimentou tudo isso, meus queridos, em sua própria vida. Ele foi ao extremo, ao máximo que qualquer ser humano pode ir no conhecimento e na experiência sensorial. Ele foi ao máximo da loucura, da alegria, do prazer, da sensualidade, do conhecimento, da retidão, do controle de si mesmo que um ser humano pode chegar. Você observa em volta, não é assim a humanidade? Onde nós buscamos satisfação, bem, se nós não temos recurso, é pouco, e, bom, é boate, não é? É discoteca, é droga, é fetamina, o que quer que seja. Se nos é acrescentado um pouco mais, é viajar e conhecer os países, e ter mais, e mudar a decoração da casa de 5 em 5 anos, ou se o intelecto é escrever meu livro, plantar uma árvore, ter um filho. O ser humano busca satisfação e plenitude em muitas direções, não é? Mesmo na loucura, se entregar à tolice, fazer tolice, virar um bandido, entrar no crime. Salomão experimentou tudo isso no seu limite.
E Deus permitiu que isso acontecesse para que fosse registrado aqui, para que quando um homem e uma mulher começassem a tentar buscar alegria, satisfação, plenitude de vida em alguma dessas áreas, já viesse um que experimentou tudo isso e dissesse para essa pessoa: vaidade das vaidades, você não vai encontrar isso debaixo do sol. E assim como a lei de Moisés estava ali perfeita, não para que o homem fosse salvo por ela, tentando, como os judeus tentaram por séculos, e inventaram mais leis, mas estava ali para conduzir como um pedagogo a pessoa a Cristo que cumpriu a lei. O livro de Eclesiastes está aqui para conduzir pessoas que buscam sua esperança e realização debaixo do céu, àquele que criou os céus e a terra. A conduzir aquelas pessoas que vivem somente debaixo do sol, em direção ao sol da justiça, ao Senhor Jesus. A levar uma pessoa a concluir: se eu for nessa direção com meu dinheiro, com minha saúde, com meu intelecto, alguém já foi lá. E a conclusão dele foi tolice, futilidade. Temer a Deus, buscar a Deus. E nós sabemos o que significa temer a Deus, o comando, o mandamento de Deus. Bem, o propósito de Eclesiastes, então, é mostrar a futilidade da busca humana materialista, existencial, apenas aqui, ainda que subjetiva, debaixo do sol, de objetivos meramente terrenos, com o fim em si mesmo, certo? Ele não está condenando trabalhar, estudar, melhorar, mas objetivos meramente terrenos com o fim em si mesmo, de extrair destas coisas o bem, a alegria, o gozo, o prazer, o sentido, o propósito da vida. E é tremendo, porque cada um de nós aqui nesta moldura ou está passando agora por um desses caminhos que Salomão passou e não chegou à conclusão ainda, ou já passou por ele ou por vários deles, porque isso retrata todo ser humano natural quando entra neste mundo. Aqui está o primeiro contraste, não é? Uma vida meramente terrena com fim, alegria em coisas desta vida somente. E colocar a Deus, esse é o contraste, como a fonte de tudo aquilo que é verdadeiramente bom. Bem, o livro declara que toda busca humana é fútil se Deus está excluído dela, e que somente a obra que Deus fez dura para sempre. E ao declarar isso, então, isso significa que somente Deus pode dar verdadeiro valor à vida e ao trabalho humano. O livro mostra que viver em torno de coisas debaixo do sol, confia em si mesmo, é fútil. E o livro coloca Deus como a fonte de tudo aquilo que é verdadeiramente bom, mostra que a busca humana é fútil, se Deus é excluído. Somente Deus, o que Ele é, o que Ele faz, dura para sempre. Qual é a conclusão que o leitor deve ter? Que somente Deus pode dar valor, somente Deus pode dar significado e valor à nossa existência e ao nosso trabalho, ao nosso ser. E esse contraste, então, entre esses dois estilos de vida é um assunto proeminente, contínuo em todo o livro. Bem, aqui está o segundo assunto proeminente do livro. O segundo assunto proeminente do livro é a vaidade. Primeiro está o contraste entre duas vidas. E o segundo que se destaca mais é vaidade. Porque isso se repete, não é? Veja quantas vezes se repete. Faça comigo um exercício bem rápido agora na palavra de Deus. Ele fala primeiro sobre a vaidade da sabedoria humana. Capítulo 2, versículo 15 a 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Versículo 16, ele fala sobre a vaidade, a futilidade também do trabalho humano. Versículo 19 a 21 desse mesmo capítulo. E quem sabe se será sábio ou tolo o filho, não é? Todavia, este se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade, ou seja, a vaidade de trabalhar e ter o trabalho como um fim último em si para ter alegria, ver a sua construção, ver o que você edificou, criou e produziu ao longo das décadas. Isso é vaidade. Se você pega o caminho da sabedoria, de estudar, da universidade, da erudição, de conhecer, sem Deus nisso aí, você vai chegar a um ponto de desespero, de enfado, de tristeza, de angústia. É o que você vê no semblante
de grandes eruditos que não conhecem a Deus. Eles tentam disfarçar a felicidade. É a felicidade de um zumbi. Já viu eles falando sobre felicidade? Como um zumbi ali. Observa isso. Se você busca o caminho do trabalho, de ajudar, de produzir como felicidade, satisfação, manter tua mente nisso aí, é canseiro e enfado, é vaidade. Ele fala sobre a vaidade, a futilidade dos propósitos da vida humana, versículo 26, no mesmo capítulo, porque ao homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espíritos, propósitos humanos. Ele fala sobre a vaidade da competição humana, competição de paradigmas, de empresas, de conhecimento, de países, não é? Capítulo 4, versículo de número 4, se é isso que me dirige, se é isso que dirige uma nação, uma família, uma sociedade, quem é o mais forte, quem chega na Lua primeiro, quem chega na Antártica primeiro, quem faz quem faz a vacina contra o vírus primeiro. A vaidade da competição humana, capítulo 4, versículo 4, também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Não só a inveja, como a espionagem industrial, e destruição, e morte, e envenenamento, e tudo que você puder imaginar. Também isto é vaidade, é aflição de espírito, a competição, por mais que ela produza, não é que ela crie. Ele fala sobre a vaidade e a futilidade da avareza, isto é, de acumular, acumular, acumular. Versículo 8 do capítulo 4. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfado, enfadonha ocupação. Enquanto milhares de pessoas vivem para trabalhar, não é? Como disse alguém, nasceu um homem, morreu um advogado. Nasceu um homem, morreu um pedreiro. Nasceu um homem, morreu um professor. Nasceu um homem, morreu um dentista. Não morreu homem, porque não viveu. Viveu para juntar algum valor. Mesmo isso é vaidade. Mesmo isso é futilidade. Ele fala sobre a vaidade da fama, capítulo 4, versículo 16, como nós lemos, não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. O ser humano vai ser esquecido, não é? Embora tenha chegado ao pináculo do sucesso. Quem é que lembra hoje de Éder Joffre? Quem é que lembra hoje de Raí? Não é? Quem é que lembra... Bom, estou citando exemplos baixos aqui, né? Teve um momento, uma explosão, um grande momento, e aí nós lemos, não tem fim todo o povo antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade, seu nome se esquecerá, a vida segue em frente. A fama é fútil se você vive para ela, e nós não precisamos delongar nesse ponto, né? Quando nós vemos os famosos de nossos dias, o vazio, a tristeza, a máscara, a terrível autodestruição. Ele fala sobre o vazio da insaciabilidade humana, querer, ter mais. Capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Pense num homem como o Cunha, não é? Ex-presidente da Câmara dos Deputados, preso. Será que aquele homem, tendo roubado tanto, não imaginou que seria preso? Pense sobre o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, bilhões. Meus queridos amigos, o que você faz com bilhões? Pense racionalmente. Você não consegue usar isso para você. Quantos carros você vai querer comprar? 1000 carros? Quantas casas? Quantas roupas? Quantos sapatos com 1 bilhão? O que você vai fazer com isso? Você não se sacia, não é? Pense no mensalão aí, na JBS, na Odebrecht. Não é? Cartão para o ex-presidente com 80 milhões. 80 milhões. Quanto mais você tem, você não se sacia. Você não para, você quer ir além, além, além. Isso está dentro de todo ser humano. E o final disso aí é nada mais do que vaidade. Ele fala sobre a vaidade e o vazio das frivolidades humanas, as tolices humanas, como, não é? A treta, a zoeira como um estilo de vida, de viver pela vida assim, não é? Malandro, esse tipo de coisa. Frivolidade, capítulo 7, versículo de número 4. O coração dos sábios está na casa do luto,
mas o coração dos tolos na casa da alegria. Alegria, alegria. Você já foi a algum enterro? Me lembro de ter ido a um enterro de uma pessoa e foi tão triste, na verdade, o enterro. Não porque o enterro fosse triste, mas porque a maneira como o enterro foi conduzido. Tudo ali naquele enterro era: vamos celebrar a vida, gente. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a vida, vamos nos alegrar, vamos pensar nas coisas boas que fulano fez. A morte é colocada de lado a todo custo, não é? A todo custo. Superficialidade como uma pena, ninguém quer encarar. A vaidade do sucesso e da vitória humana, capítulo 8, versículo 10 e 14. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Também isto é vaidade. Versículo 14. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, o que eu vi, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Nós vemos isso em um nível macro, não é? Gente que ganha uma posição aí política, econômica, que é um ímpio, que é um incapaz, não é? E a pessoa que ralou ali 20 anos, técnico, treinado, colocado de lado. E a gente vê isso na empresa, não é? Em todo lado. Ou seja, buscar isso aí também, sucesso e vitórias como um caminho para a vida em si, alegria, estou satisfeito, estou tranquilo agora. No final, é vaidade das vaidades, sem Deus. Bem, deixa-me correr para a conclusão, em termos de o panorama desse livro. O livro de Eclesiastes, ele levanta questões sobre o sentido e o propósito da vida. Qual o sentido, queridos amigos? É a pergunta. Qual o propósito da vida? O que é que nós ganhamos com toda a nossa labuta, com todo o nosso conflito? Essa é a pergunta que toda pessoa na rua, em casa, deve fazer. Qual o sentido? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é a pergunta que ele faz diretamente. Qual o sentido da vida? Da luta, do conflito. E Salomão então descreve os seus próprios experimentos, que é um livro de experimentos. Ele experimentou com a loucura, experimentou com o vinho, experimentou com a sensualidade. Ele descreve tudo isso aí, seus experimentos com a vida, com a existência humana e as suas conclusões. Salomão, ele teve tudo. Salomão, ele teve todas as oportunidades de satisfazer tudo que ele queria. Primeiro, ele tinha riquezas imensas. Agora, ter riqueza não é suficiente se você não tem um cérebro, não é? Ele tinha um cérebro. Ter um cérebro, ter riqueza não é suficiente se você não tem sensibilidade. Ele tinha. Ele teve tudo. Ele teve tudo de tudo. Ele tentou, antes da sua conversão, todas as receitas imagináveis possíveis. Coisas que já passou por nossa cabeça para encontrar felicidade. Eu vou para o crime, eu vou para uma carreira, eu vou para o conhecimento. Não, eu vou ser tolo, não, eu vou ser um malandro na vida. Não, eu vou buscar só prazer, eu vou ao máximo do prazer. Ele experimentou tudo, meus queridos amigos, e ele tinha recurso para isso, e inteligência e sabedoria para isso. E assim, experimentando tudo, ou quase tudo que excitava a mente e o corpo, em busca de sentido, propósito e essência da vida, em busca de satisfação plena na vida, havia sempre, ele nos diz, uma restrição. Veja, ao buscar tudo isso aí, havia sempre uma restrição em suas experiências. Ele só entendeu isso depois. Havia sempre uma limitação para todas as suas experiências em busca de satisfação. E a limitação é essa, que ele somente buscou resposta para a sua inquietação interna debaixo do sol. Ele limitou suas experiências a coisas humanas e terrenas somente. Em todos os seus experimentos, em todos os seus testes e avaliações, ele deixou Deus fora da equação. E assim, nós lemos Eclesiastes e nós vemos como ele fala de um modo intenso, de um modo real, não é? Suas declarações, ele é direto, ele é intenso, ele é real. Isso porque Eclesiastes não é meramente um livro de filosofia sobre a vida. É a sua própria experiência, a sua biografia, autobiografia. Ele buscou uma resposta na aquisição de conhecimento, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 18. Ele diz, eu busquei nesse caminho felicidade, plenitude, no conhecimento. Versículo 13, apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele aplicou ao seu coração isso e ele viu que o resultado
era vão. Capítulo 2, versículo 18. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E ele não sabia se esse homem ia ser sábio, usar disso corretamente ou destruir tudo. E ele estava certo em temer, porque quem veio depois dele foi o seu filho, não é? Terrível. E acabou com tudo mesmo. Ele tentou então novamente. Primeiro ele tentou no conhecimento. Não deu certo, vaidade das vaidades foi a conclusão. E aí ele tenta novamente, depois de algum tempo. Ele buscou resposta e sentido e plenitude de vida em algo imediato, em algo tangível, em algo rápido, em algo próximo. Ele buscou no prazer. Capítulo 2, versículo de 1 a 3. Veja o que ele diz. Disse eu no meu coração, depois do primeiro experimento com conhecimento, ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que isso também era vaidade. Observe o que ele fez. Ao riso, disse, está doido, e da alegria de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho minha carne, regendo, porém, o coração com sabedoria, entregar-me à loucura até ver ao que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias de sua vida. Ele tentou tudo que um ser humano pudesse fazer debaixo do céu. Imagina que loucuras ele não fez. Que tolices ele não fez, das mais absurdas. Ele se deu à loucura, ele se deu à alegria, ele tentou tomar vinho e controlar sem se embriagar, ele se deixou embriagar também, ele fez tudo que era possível. Possivelmente ele fez drogas. Bom, vinho é uma, né? Misturou. E o resultado foi isso, vaidade, vinho, sensualidade, conforto, arquitetura, palácios, cedros do Líbano, moldar o ouro, moldar a prata, química, né? Alquimia na época. Tudo que fosse possível, direto, prazeres de todos os tipos, nada trouxe propósito, nada trouxe satisfação permanente, nada trouxe significado, e ele conclui que tudo é em vão, vaidade das vaidades, futilidade das futilidades. E aí ele parou e refletiu. Se o conhecimento natural não preenche, e os prazeres passam e é vão, então veja o que ele fez, não é interessante? Se ele disse, o que eu construo vai virar pó, alguém pode destruir, então deixa eu buscar prazer e contentamento no trabalho em si. Ter alegria no meu trabalho, em produzir, em construir, desfrutar do meu trabalho, sentar no meu escritório, me alegrar que eu estou fazendo algo, que eu tenho saúde, que eu posso ajudar alguém. Eu vou desfrutar disso. Fazer isso bem também, não é? Capítulo 2, versículo de 4 a 10, ele vai lidar com isso. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e ele segue em frente. E o resultado, não importa o que ele fizesse, a morte tomaria tudo, versículo 11, capítulo 2, 17 a 21, o resultado de tudo foi versículo 11, olhei para todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Porém, mais tarde, depois de tudo isso, e foram muitos anos, ele examinou os anos que se passaram e pronunciou esse veredito aqui. Essas são palavras muito profundas. Essas não são palavras superficiais que alguém diz como por aí, que vaidade, que vaidoso. Isso é uma declaração da alma de alguém que experimentou tudo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é futilidade, se nós não olhamos acima do sol, em busca de respostas em Deus. Então, tudo na vida terá sido fútil ao final. Ao final da vida, talvez nós possamos estar rodeados de bens, de filhos, de netos e de saúde, casa, móveis, carros, família. Mas o que terá a vida feito por nós, como almas viventes? Sem Deus, queridos amigos, tudo que nós temos são coisas materiais, relacionamentos passageiros. E tudo isso será perdido no momento da morte, já que nós não podemos levar nada disso conosco. Que é a vida então de um ser humano sem Deus? Salomão está advertindo aqui que a última hora da vida vai chegar. Para ele chegou aos 55. E ela chega rápido. E na hora que ela chegar, tudo será revelado como vazio e sem sentido. Então, naquele momento final, nós não teremos alegria nenhuma nas coisas que nós temos
pago tão custosamente. Nós não teremos conforto em nossas posses, em nossos prazeres, em nossos diplomas, em nossos feitos passageiros que custaram a nossa juventude, que custaram a nossa energia, a nossa vitalidade, nossos relacionamentos, nosso cabelo, se nós não tivermos vida na alma. Todo o nosso esforço será em vão. Que proveito existe então da vida, indaga o pregador Salomão? Qual a resposta? Bem, ele responde no final da sua reflexão, depois de todos os seus experimentos, depois que Deus foi misericordioso com ele. Essa é a resposta, essa é a conclusão, capítulo 12, versículo 13 a 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, retém, mantém, cumpre, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se você abraça essa conclusão e pensa sobre Deus, e passa a pensar sobre Deus, isso não irá aliviar a tua inquietação, não. Por quê? Porque nós sempre voltamos, depois de pensar em Deus, a olhar novamente, desviando o nosso olhar para debaixo do sol. Não é verdade? Nós sentimos a vaidade da vida, a brevidade da vida, um acidente, uma enfermidade, logo nós voltamos a pensar debaixo do sol. Nós nunca chegaríamos à plena satisfação em Deus apenas observando as obras naturais e sabendo conceitualmente que Deus existe. É por isso que Deus, Ele que habita além do sol, acima dos céus, queridos amigos, é por isso que Deus enviou o seu Filho para dentro deste mundo, para que nele nós conhecêssemos Deus, sua pessoa. Ele falou pela natureza, Romanos capítulo 1, e ali nós conhecemos que é um Deus eterno para não adorar a criatura, mas isso não foi suficiente. Então ele entrou no tempo e no espaço, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que nós conhecêssemos o propósito nele e o perdão de nossos pecados e um relacionamento com o nosso Criador, a plenitude de vida e a vida eterna. É como é mencionado no início, não é? Como eu mencionei lá no início. Assim como a lei de Moisés, ela foi designada para conduzir pessoas a Cristo, Eclesiastes foi escrito para conduzir aqueles que vivem debaixo do sol em direção ao sol da justiça. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, no final da sua reflexão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. E então ele fala sobre o juízo na eternidade. Agora, qual é o mandamento de Deus que nós devemos ouvir e guardar? De tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda o seu mandamento. O mandamento de Deus é a vontade de Deus, não é essa? A vontade de Deus é o seu mandamento. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, ele descreve o mandamento de Deus. E ele diz, no versículo 49, no versículo de número 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Esse é o seu mandamento, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade, ou porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, esse é o seu decreto, o seu mandamento, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é maravilhoso, queridos amigos? Não é maravilhoso? Eclesiastes aponta para o Senhor Jesus, temer a Deus, buscá-lo, e aqui está o mandamento de todos. Arrependimento, arrependei-vos, disse o Salvador, e crede no Evangelho. Que livro profundo, que livro inspirado pelo Espírito, que livro que está completamente conectado com toda a mensagem da Bíblia, que é o Senhor Jesus e a salvação que ele proveu. Que palavras tão belas, tão maravilhosas, de um homem que chegou ao fundo de todos os poços existenciais e pela misericórdia de Deus foi tirado ali para conhecer algo que mesmo uma criança e um adolescente pode conhecer,
ao encarar o seu pecado, ao pôr a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que a verdadeira vida, a única vida e a verdade é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e amá-lo e conhecê-lo é a vida eterna.